sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes também, nós temos aqui na profecia de Oséias esse momento que Deus continua puxando a orelha do povo do reino do norte de Israel pela idolatria que eles têm, né? Acabaram se rendendo a ídolos, acabaram não obedecendo aos mandamentos, e isso fez com que eles fossem invadidos. Os nossos atos têm consequências, né? Principalmente quando nós erramos e não queremos levantar. Quando caímos, queremos continuar na queda. Não queremos confessar, não queremos buscar. Existe sempre uma brecha para uma batalha espiritual tremenda. E quem não busca a vida, o estado de graça, acaba tendo uma vida muito ruim. É como se fosse um buraco na canoa. Às vezes, o pecado é gostoso, mas o furo na canoa vai enchendo a canoa de água. Chega num ponto que ela afunda. Ou seja, o amor ao pecado vai destruindo a sua alma, a sua família. E às vezes chega a níveis que são irreversíveis. Um filho que entrou em depressão grave e suicida, porque os pais não buscaram a fé, não buscaram o estado de graça. Ah, mas o que eu tenho a ver? Tudo. Os pais são a porta ou do céu ou do inferno para o filho. Ou um adultério que acaba em separação, porque um dos cônjuges se perdeu nos seus caprichos, na falta de oração. E o pior de todos, que a gente não vê, que é a gente morrer em pecado mortal, ou pelo menos de matéria grave, sem a gente ter buscado. É uma pena que a grande maioria dessas almas não nos aparecem, porque senão, com certeza, teriam mais pessoas preocupadas com o estado de graça da sua alma, né? De vez em quando, algumas pessoas têm a visão de alguém da alma do purgatório que vem pedindo oração, né? Rezem por mim, estou sofrendo muito. Minha mãe teve uma vez a visão do meu tio, que adulterava, tudo. Confessou, era inimigo do irmão, depois ele se reconciliou. Provavelmente foi o suficiente para tirá-lo do inferno. Mas sofreu muito no purgatório. E um dia, estava lá em casa,
Minha mãe sentada ficou assustada, disse, seu tio chegou e disse, reze por mim, minha irmã, estou sofrendo muito no purgatório. Então, algumas almas Deus permite, né? A gente ofereça missas por elas. Mas é uma pena, que poucos reconhecem isso e deixam a vida levar, né? Deixa a vida me levar e a alma se perder. No Evangelho, nós temos aqui essa cura do mudo, Jesus, que é o reino dos céus, expulsa os demônios. Depois, os fariseus que acusam Jesus de agir pelos demônios. Olha que coisa incoerente. Jesus expulsa os demônios em nome dos demônios, pelo chefe dos demônios. Olha o que a inveja não faz, né? Esse é um pecado grande contra o Espírito Santo. É você não acreditar na ação do Espírito. Outro dia alguém me escreveu qual é o pecado contra o Espírito Santo. É você não crer nele, né? Principalmente na sua misericórdia. O único pecado que é considerado contra o Espírito Santo e não tem como perdoar é aquele que a pessoa não quer ser perdoada. Ela não quer. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Todos os demais, se a pessoa quiser, a misericórdia está pronta para ser oferecida. A pessoa que não quer. Por isso, já disse várias vezes, o inferno existir não tem nada a ver com maldade de Deus. Tem a ver com um Deus que nos leva a sério. Nosso livre-arbítrio é levado a sério. Se o ser humano livremente decide não querer Deus, ele vai viver para sempre sem Deus. Isso é inferno. E aquilo que eu já falei, o fogo do inferno são as paixões desordenadas que não mais se saciam em Deus, e o mundo que se revolta contra a criatura que deveria conduzir o mundo a Deus, desde a criação, né? Vá, multiplicai-vos. Como a pessoa vai para o inferno, o próprio mundo se revolta com a pessoa. Essa é a descrição do fogo do inferno para São Tomás de Aquino. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje, muito mais, né? Cada vez mais, quantas ovelhas sem pastor? Pela falta de pastor. Claro que o demônio agiu primeiro no número de filhos. Colocou na sociedade que ter filho é problema, é despesa. Se reduz o número de filhos, dificilmente alguém vai ser religioso, padre. Depois o demônio, ou junto ou antes, tirou a catequese familiar. Depois tirou a catequese até da igreja, destruiu. Quando sai da catequese da igreja sem saber nada. Pronto. Ataque feito. Poucas crianças sem catequese. E agora nós estamos aí, gritando no deserto. E a última atacada do demônio, inverter os valores da sociedade, para que o que o padre fala se torne discurso de ódio, né? Pronto. Vão salvar poucos. Só aqueles que conhecem Jesus bem intimamente, a ponto de reconhecer que o discurso de ódio, na verdade, é o discurso de maior amor à sua alma, à sua salvação. Pena que muitos só vão descobrir na hora do seu juízo particular. O como que as palavras que pareciam de ódio, na verdade, eram o puro amor.